A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo vamos falar rapidamente o que é avivamento, quando o avivamento está próximo e também vamos falar sobre 4 condições para que o avivamento aconteça. Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo. Vamos estudar a palavra de Deus. Avivamento é tornar-se mais vivo, mais ativo, mais intenso ou despertado. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus que só encontra lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de um homem, de uma cidade ou até mesmo de um grupo de pessoas. Mas quando esse avivamento está próximo? O avivamento está próximo quando uma igreja começa a buscar a face de Deus, começa a buscar a presença de Deus de forma mais intensa e mais objetiva, para que o próprio Deus mude a realidade da situação espiritual desta igreja. O avivamento não acontece de qualquer maneira, e muito menos por movimentos avivalistas promovidos por cantores, pregadores ou até mesmo por líderes de algumas igrejas. O homem, por mais santo que possa ser, não tem condições de promover o avivamento espiritual. Isso porque o avivamento espiritual vem dos céus, vem de cima e é promovido por Deus através do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre 4 condições para que o avivamento aconteça. Para isso, vamos usar por base o tema de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde Salomão inaugura o templo em 1004 a.C. e o próprio Deus aparece a Salomão e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira condição para um grande avivamento é se humilhar. Diante da situação que a igreja enfrenta de decadência espiritual, o primeiro passo para nós termos um grande avivamento é nos humilhar. Se humilhar quer dizer reconhecer o nosso estado e também reconhecer que Deus é um Deus poderoso que pode reverter qualquer tipo de quadro. Repare na história de Israel. Todas as vezes que Israel se desviava de Deus, Deus permitia que viesse o opressor. E nesta opressão eles voltavam para Deus, eles se humilhavam, eles reconheciam o estado que eles estavam vivendo de pecado. E quando eles faziam assim, Deus, que é grande e infinito em misericórdia, se voltava novamente para o seu povo e levantava sempre um grande libertador. Para que haja um grande avivamento no meio da igreja, o primeiro passo é se humilhar. O texto bíblico é claro ao dizer que aquele que se humilha será exaltado, ou seja, aquele que reconhece o seu estado de pequenez e reconhece que o seu Deus é um Deus grande. Se humilhar não é uma tarefa fácil. Nós vemos Deus usando João para escrever as cartas do Apocalipse, e ele escreve à igreja de Laodiceia, uma igreja que o próprio Jesus disse que era uma igreja que era morna, não era fria e nem quente. Esta igreja cresceu tanto que eles diziam: sou rico, tenho ouro, tenho colírio em minha cidade, nós temos um linho fino em nossa cidade. Mas o próprio Deus diz que ela era desgraçada, pobre e nu. E ele mesmo diz: aconselho que compre ouro refinado de mim e colírio para que enxergue. Ou seja, a questão de se humilhar aqui é particular. Muitas pessoas estão exatamente como a igreja de Laodiceia, acham que tem, mas o próprio Jesus ainda diz: eu estou à porta e bato. E eu te pergunto, onde estava Jesus? Se referindo a estar na porta. Quem está para o lado de dentro não bate na porta. Isso quer dizer que Jesus estava para o lado de fora desta igreja. Por isso que hoje, para que haja um avivamento em nós, o primeiro passo é nos humilhar, reconhecer o nosso estado e dizer: Deus, precisamos de um grande avivamento. A segunda condição para que haja o avivamento é a oração. A oração é a forma mais simples de conversar com Deus. Sem oração jamais haverá avivamento. Infelizmente, a maioria dos cristãos ignoram o fato de ter que orar. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. A oração é necessária para que haja um grande avivamento. Infelizmente, muitos cristãos gastam a maior parte do seu tempo com entretenimento.
Muitos passam horas e horas no Facebook, WhatsApp e outros aplicativos, por que não dizer daqueles que muitas das vezes maratonam até série da Netflix, uma após a outra, mas não tem tempo para orar. É claro que o avivamento vem do alto, vem de Deus, mas ele precisa achar espaço dentro dos nossos corações para que ele venha derramar o seu avivamento. Ou seja, todas essas formas de entretenimento são sutilezas que o diabo usa para roubar o seu tempo. Até porque a própria Bíblia diz que nós temos que remir o tempo. O tempo é precioso. E se nós não mantermos uma vida de oração, não haverá avivamento. Avivamento não é um momento, avivamento não é um culto onde Deus vai derramar o seu poder, os irmãos vão sentir a presença de Deus e pronto. Não, avivamento é tornar vivo. E para que isso aconteça, tem que haver busca. E como nós buscamos? Através da oração. Infelizmente, para muitas igrejas, a questão do avivamento espiritual se torna algo quase que impossível. Isso porque a maioria dos cristãos não gostam de orar. Repare que quando em tempo de festa, em tempo de dias comemorativos, as igrejas enchem. Ou seja, hoje há culto de tudo. Culto de libertação, culto da vitória, culto da porta aberta, culto disso, culto daquilo. E hoje o culto que é o culto de oração não se tem em muitas igrejas. Muitas pessoas perderam até a reverência de entrar dentro do templo, dobrar o joelho e falar com Deus. Muitos aguardam até por lado de fora, conversando com outros irmãos até que o pastor encerre a oração para eles entrarem no templo. Como teremos um avivamento se não há um coração voltado para a oração? Se você for estudar um pouquinho da história dos reformadores, você verá homens que oravam 5, 6, 7, 13 horas por dia. E olha como Deus os usou. Hoje, muitas vezes, nós não temos esse comprometimento. E às vezes você vai dizer, não tem todo esse tempo. Mas a Bíblia diz que em todo tempo nós devemos orar a Deus. Perguntaram a um homem de Deus, qual é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Então ele respondeu, para um pássaro, qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Assim é a nossa vida de oração. Ou nós intensificamos nossas orações com a leitura da Bíblia, ou infelizmente não vamos desfrutar de um grande avivamento. Para que haja avivamento, o primeiro passo é se humilhar. O segundo passo é orar. O terceiro requisito é buscar a face do Senhor. Claro que buscar a face do Senhor é através também da oração. Porém, quando a Bíblia fala buscar a face, está falando de algo mais profundo, de algo mais estreito. Por quê? Porque muitas pessoas podem orar a Deus porque precisam, por exemplo, de um milagre. Aí eu preciso que Deus entre com providência nos meus negócios financeiros. A pessoa vai fazer um propósito, uma campanha e vai orar a Deus. E Deus, claro, vai responder. Mas quando a gente fala de buscar a face, está dizendo que eu não vou buscar as mãos, não vou buscar o favor, não vou buscar a bênção, não vou buscar o milagre. Está dizendo eu vou buscar a face, ou seja, vou buscar pela presença de Deus. Davi é um dos homens da Bíblia que relata muito isso. Depois que ele comete o pecado, Salmo de número 51, ele diz, não retire de mim o teu Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui é que para ele o mais importante não é o reino, o mais importante não é o palácio, não é as riquezas, o mais importante para ele aqui é a presença de Deus através do Espírito Santo. Meu irmão, quando nós buscamos a face de Deus, nós não queremos um favor, nós não queremos um milagre. Hoje, infelizmente, nós ensinamos nossos cristãos, às vezes, a buscarem a Deus por um milagre, por uma bênção. E, infelizmente, a maioria das pessoas vão à igreja para pedir alguma coisa. Eu vou na igreja para pedir uma bênção, porque eu quero uma bênção. E, às vezes, se esquecem de ir para a igreja buscar a face de Deus. Porque qualquer bênção que Deus pode te dar ou nos dar, não se compara com a presença dele. Nada se compara. Moisés, quando Deus disse que ele não iria com o povo e enviaria o anjo, Moisés disse, se o Senhor não for conosco,
não me faça subir deste lugar. Ou seja, Senhor, ninguém pode substituir a sua presença. O que eu quero é que o Senhor esteja conosco. Era isso que Moisés estava dizendo. Portanto, para que haja avivamento, não basta fazer uma campanha de oração buscando um milagre, bênção ou cura. Para que haja avivamento, temos que voltar a buscar a face de Deus, a presença de Deus, que Ele esteja conosco todos os dias. E antes de falarmos da quarta condição para que haja avivamento, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Toda semana eu trago vídeos novos para abençoar a tua vida. Fique à vontade aí para se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, acompanhar aí o nosso trabalho. E eu tenho certeza que será de grande bênção para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Agora que você já se inscreveu, vamos para o quarto requisito. É se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. A palavra se converter, do grego, significa mudar o sentido, mudar a rota ou voltar pelo caminho. Todas as vezes que Israel pecava contra Deus, nós falamos isso no início, Deus permitia vir o opressor, para que o opressor viesse a castigar o povo de Israel e eles voltassem a Deus. Nós não vivemos em tempos diferentes. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas se dizem cristãos, mas são acostumados a produzir frutos da carne. E Paulo faz um contraste em Gálatas 5:18 ao 22 sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Ele diz que aquele que está na carne produz um tipo de fruto, aquele que está guiado pelo Espírito produz outro tipo de fruto. Ou seja, hoje existem muitas pessoas que se dizem cristãos e estão produzindo os frutos da carne ou as obras da carne. Isso quer dizer que é preciso haver uma conversão ou o povo se converter. Você lembra da pregação de João Batista? Era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus também disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o arrependimento que nos liga a Cristo. Às vezes, com o decorrer da caminhada, é bem provável que nós saímos do caminho, se afastamos da fé verdadeira. Uma das cartas do Apocalipse, João descreve a uma igreja dizendo: lembra da onde caíste e se arrependa. Ou seja, às vezes é necessário fazer uma autoanálise em nossas vidas. Será que não fugimos um pouquinho do que é evangelho? Será que nós não estamos meio que perdidos? E se realmente é a nossa situação hoje, ainda é tempo de nos arrepender. Ainda é tempo de voltar a Cristo e com certeza você será participante do maior avivamento que Deus vai derramar no meio do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Que nós possamos presenciar o avivamento que Deus vai derramar no meio do seu povo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.